O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alessandro Sanches. O curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Vamos seguir com o nosso Saber Direito, TV Justiça contigo aí, trabalhando hoje com as sociedades. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial. Hoje vamos trabalhar com as sociedades anônimas, constantes, presentes na Lei 6.404 de 76. A Lei 6.404 de 76 é um código imensa, muito grande e necessária, de grandeza e de importância necessárias, não somente para aquilo que é a própria sociedade anônima, a sua constituição, estrutura e desenvolvimento, mas para a economia de nosso país. Entender as sociedades anônimas é conhecer as suas características básicas. E com as suas características básicas, conseguimos conceber não somente o que é uma sociedade anônima, mas como ela se dirige, como ela se desenvolve e a sua importância para a economia, que é extrema. A sua relevância está relacionada à primeira característica que eu vou lhe dar aqui em nossa aula, que é o fato de sempre considerar uma atividade de grande porte. Atividade de grande porte, porque a Lei 6.404 de 76, ela é feita nesse objetivo, com burocracia para desenvolver tudo aquilo que são os seus aspectos econômicos, os seus aspectos financeiros, os seus aspectos contábeis. Vai lidar com muita grana, é preciso transparência. Aquele que vai investir em algo de grande porte quer mais do que transparência, ele quer ter a tranquilidade, a certeza de que tudo está sendo auditado, de que tudo está sendo fiscalizado e que a lei garante todo o necessário para que ele não perca dinheiro. A regra do jogo de nossa atividade é capitalista. Quando eu falo na sociedade anônima e digo essa primeira característica sobre o fato de ser sempre uma sociedade que se dirige para uma atividade de grande porte, eu gosto de dizer que hoje, em nosso mundo e nosso planeta, as corporações empresariais são muito maiores do que os estados em termos econômicos. Os PIBs dos estados não conseguem superar os faturamentos das maiores empresas do mundo, que geralmente constituídas são pelas sociedades anônimas. Sociedades anônimas têm um grande espaço, inclusive em nossa história, quando nós falamos na Companhia das Índias. História do nosso país, quando nós falamos em Banco do Brasil, quando olhamos para a Petrobras, para a Vale, quando adentramos a ideia de fusão em relação ao Itaú Unibanco, a Anhanguera Educacional Kroton. Nós falamos também, mais do que isso, falamos da Ambev. As estruturas para as sociedades anônimas devem ser mesmo muito grandes. Burocracia importante. Falamos numa sociedade que se desenvolve objetivamente para essas atividades, e nós temos que considerar mais do que essa característica básica do fator grande porte. Nós temos que considerar um pouco mais. Essa sociedade anônima, Petrobras, a Vale, do exemplo, ela tem um pouquinho mais do que isso. Ela tem natureza capitalista. E de onde vem a sua natureza? A natureza capitalista vem do fato de que, nesse item, nessa sociedade, que é constituída para garantir bastante capital, nessa sociedade que é constituída para que o capital dos investidores seja colocado para a sua atividade, basta adquirir uma ação para se tornar acionista. Professor, mas isso não acontece com qualquer sociedade? Não. Isso não acontece com qualquer sociedade. Nós sabemos que não é necessário, não basta adquirir uma cota para ser sócio da limitada, até porque para a aquisição dessa cota, para aquele sujeito que é estranho, para aquele sujeito que não faz parte do quadro societário, é necessário ter
aquilo que é o consentimento dos demais sócios, se for uma limitada de pelo menos sócios que representem 3/4 do capital social. Aqui não. Primeiro que cota não significa um bem móvel, a cota é só uma fração do capital social. E quando nós falamos em sociedade anônima, a ação é um bem móvel. E a aquisição dessa ação já garante o sujeito acionista, independentemente daquilo que é o consentimento dos demais. A natureza é capitalista, tem dinheiro, colocou grana na sociedade anônima, é sócio. Segunda característica básica, natureza capitalista. A terceira delas é a sua essência. A essência é empresarial sempre. Olha que interessante, eu não preciso agora interpretar. Nós começamos a semana, no nosso primeiro encontro, falando acerca da teoria geral das sociedades, e aí? As sociedades empresárias, de um lado, estavam naquelas atividades de produção, comércio e serviços, de modo organizado, com atividade profissional, portanto, frequente, habitual e pessoal, e de outros intelectuais nas atividades artísticas, literárias e científicas. Não vai ter essa conversa aqui nas sociedades anônimas não, meu amigo. Aqui é o seguinte, se a sociedade foi constituída por uma anônima, da Lei 6404 de 76, a sua essência é empresarial. Quer dizer então, Sanchez, que se o sujeito inicia uma atividade de engenharia que é intelectual, mas escolhe o tipo sociedade anônima, é empresária, não é intelectual, não é científica? Não. Por isso que eu digo, é até mais gostoso trabalhar com sociedade anônima porque é o objetivo. A sua essência é empresarial. A responsabilidade é limitada. A responsabilidade é limitada ao preço de emissão das ações adquiridas. Preço de emissão das ações adquiridas, quando lá uma ação ela é adquirida por um determinado acionista, a um preço que é colocado ou no certificado, que hoje pouco se utiliza, ou claramente de modo escritural, e aí sim, né, por meio de uma espécie de uma transação bancária, o preço que a ação foi emitida é o valor da responsabilidade. Comprou 10 ações da Ambev, cada uma custando R$70, R$700 de ação, a responsabilidade do acionista é limitada ao preço de emissão das ações que adquiriu. Olha lá que interessante, a sociedade anônima é uma sociedade mais limitada do que aquelas que levam o nome limitada. A sociedade anônima é mais limitada do que as limitadas. Por quê? Porque não há solidariedade dos sócios entre si. É cada um por si, cada sócio responde pelas ações que adquiriu. Claro, preço de emissão das ações adquiridas. Bacana, esse é mais um item. E um quarto item que eu gosto de traduzir para as sociedades anônimas é o nome empresarial. Se essa sociedade ela sempre é considerada empresarial, vocês concordam que o nome vai ser o nome mais adequado para o tipo empresarial? E se vocês concordam comigo que nem solidariedade de responsabilidade tem, e que a responsabilidade é que é a mais limitada de todas, não haverá utilização de firma. E sabemos, a firma indica responsabilidade ilimitada, aquela que não tem limitação alguma. A firma indica mais, a firma indica a utilização do nome de pelo menos um sócio, e aliás de pelo menos um nome. Indica a utilização de pelo menos um nome de um sócio na formação do nome empresarial, justamente para conseguir deixar claro que a responsabilidade é ilimitada. Mas aqui não tem essa conversa. A sociedade anônima, a sua essência é sempre empresarial, então ela sempre se utiliza necessariamente de denominação. Denominação que significa a utilização de um elemento fantasia na construção do nome, que faz parte lá do ato constitutivo, nesse caso o Estatuto da Sociedade Anônima. O nome empresarial da sociedade anônima, ele pode definir, ele pode limitar, ele pode trazer, inclusive, o nome de acionistas que contribuíram para o sucesso da sociedade anônima, e pode trazer mais, ele pode trazer o nome de um fundador. Aí vocês me perguntam, professor, mas espera aí, se vai trazer um nome pessoal de um fundador, ou até de um acionista que tenha contribuído demais para o sucesso, isso aí significa uma outra coisa, poxa, estamos falando de firma? Não. O fato de usar esse modo
não vai trazer nenhum tipo de descaracterização para a responsabilidade, nem para a sua essência, muito menos para o seu nome, que continua denominação. Existem várias empresas que significam justamente sociedades anônimas com o nome da família, com o nome familiar. As sociedades anônimas, portanto, elas são consideradas de grande porte, essência empresarial, natureza capitalista, responsabilidade limitada e o nome empresarial, já que é empresarial, como a obviedade demonstra, é denominação. Legal lá, e agora vamos falar um pouquinho das espécies. As espécies de sociedades anônimas. Nós temos uma classificação que demonstra, de um lado, as sociedades anônimas de capital aberto e, de outro, as sociedades anônimas de capital fechado. O artigo 4º da Lei 6.404 de 76 define a distinção. Vai dizer que uma sociedade anônima, ela é fechada ou aberta de acordo com o transacionar de suas ações na bolsa e mercado de balcão ou não. Logo, o que quer dizer aberta? É aberta por quê? Está fechada por quê também? Quero saber. Aberta ao público. Qualquer um do público pode adquirir uma ação. Fechada ao público? Não. Não é qualquer um do público que pode adquirir uma ação. Pelo que nós conversamos, pelo que foi conversado acerca dessas sociedades anônimas, então, as legítimas são as abertas. Porque se a sociedade anônima é de grande porte, visando atividades que pedem muito dinheiro, se a sociedade anônima tem natureza capitalista e essência empresarial, a ideia é que realmente venham todos que quiserem, todos que puderem, com o seu capital, com o seu investimento, para que cada vez essa sociedade seja maior e ganhe pernas próprias para andar e se desenvolver. São corporações que mandam no mundo atualmente. Realmente, as abertas são as legítimas, são mais complexas. Vão lá na Bolsa de Valores, que é um mercadão, para vender as suas ações e captar investimentos. As fechadas, elas são até interessantes, porque não são da característica da sociedade anônima. Não conseguem traduzir o que a sociedade anônima veio fazer na nossa legislação. Mas a aberta consegue sim. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar para vocês um pouquinho da sociedade aberta e depois eu vou trazer a fechada. A sociedade aberta, sociedade anônima aberta, é aquela que precisa de autorização da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, que é instituída pela Lei 6.385/76. A Comissão de Valores Mobiliários, ela tem função autorizadora para o funcionamento das anônimas de capital aberto, se perfazendo a Comissão de Valores Mobiliários, logicamente, numa autarquia federal, uma autarquia federal que define se a sociedade anônima de capital aberto poderá, sim, se desenvolver ou não no país. A sociedade anônima de capital aberto só pode iniciar as suas atividades se existir autorização da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. E não confundam. Pedir autorização da CVM não tem nada a ver com o registro que é necessário. O registro se dá na junta. E só é possível registrar na junta o desenvolvimento regular da atividade empresarial depois de conseguir a autorização da CVM. E talvez vocês me perguntem por quê. E é simples. A Comissão de Valores Mobiliários, ela traduz a proteção do Estado ao acionista. Sabendo que a sociedade anônima vai se constituir, vai para a Bolsa de Valores e vai captar todo o recurso que puder. E aí é claro que para que o capital público seja protegido, vem o Estado e coloca uma autarquia
para fazer uma análise da constituição dessa anônima de capital aberto e verificar se realmente ela tem estrutura de prosseguir. Se realmente ela vai fazer bem para o nosso mercado. E se isso não vai representar uma perda para os acionistas. Sim, a anônima de capital aberto traz uma série de definidores. A anônima de capital aberto é aquela que nós podemos considerar Petrobras, Vale, Anhanguera Educacional, Ambev. Eu dei esses exemplos para vocês. São geralmente as maiores. E aí, vou falar agora um pouquinho das fechadas para a gente conseguir diferenciar uma de outra. A anônima de capital aberto usa a Lei 6.404 de 76, porque grande investimento exige também uma legislação mais forte e burocrática. E mais do que isso, porque ela tem mecanismos de captação de recursos. Vamos lá agora chamar a pergunta dos nossos acadêmicos de direito, que estão aí sedentos por fazer as perguntas, por conversar, por interagir, e eu acho fantástico. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Nicolas Fernandes. E eu queria saber se as sociedades anônimas irregulares são consideradas sociedades em comum. Caramba, que legal, hein? Poxa, o Nicolas puxou uma pergunta legal pra caramba. Porque ele pegou o nosso segundo encontro e conseguiu fazer uma pergunta, conseguiu tirar uma pergunta daí, né? Legal pra caramba, né? Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O Nicolas vai dizer o seguinte, olha, professor, eu imagino o Nicolas pensando assim, professor, as sociedades que estão em situação de irregularidade são consideradas sociedades em comum, no segundo encontro. Lembra? Que se o ato constitutivo de determinada sociedade do Código Civil não é levada a registro, ela é considerada uma sociedade em comum e está para o Código para ser punida. Para que haja sanção civil, com responsabilidade ilimitada para avançar no patrimônio pessoal dos sócios. Mas é o seguinte, o Código Civil, ele não tem nenhuma ingerência na Lei 6.404 de 76, Nicolás. Significando que se a sociedade anônima estiver irregular, ela não se ajeitou ainda quanto ao registro na junta, já tem autorização da CVM, já está em funcionamento, mas não tem ainda o registro na junta. Ela não adentra a sociedade em comum. Aliás, o artigo 986 do Código Civil vai dizer o seguinte, as sociedades que não levam os seus atos constitutivos a registro, e não ipsis literis, eu não estou falando de acordo com a lei exatamente nos termos, nas expressões. A sociedade que não registra seus atos constitutivos na junta são consideradas sociedades em comum e tratadas neste capítulo, em exceto as por ações em organização. Então, as sociedades por ações em organização, que são as sociedades anônimas, elas não seguem a regra do Código Civil, lá do artigo 986. Tem regra própria. Na Lei 6.404, de 76, tem o artigo 100, que vai demonstrar como é que vai ser a responsabilidade dos administradores, e que logicamente será mais pesada, vai ter inclusive responsabilidade pessoal, acerca de ter mantido a sociedade sem o registro e eventualmente ter tomado algum ato que seja fora daquilo considerado como um ato regular, um ato com culpa, um ato com dolo. Tudo bem? Legal. Nicolas, brigadão pela pergunta, muito obrigado pela participação. Digo isso para vocês, todos os telespectadores, digo isso também para vocês, acadêmicos de direito aí, que fazem esse programa aí realmente um programa fora do comum, um programa diferenciado. Legal, vamos lá. Eu sou fã da TV Justiça, então eu não consigo dizer de outro modo, né? Suspeito. Vamos lá. Fechado aí, questão relacionada à pergunta do Nicolas, a gente avança agora para falar nas sociedades fechadas. Que eu havia dito acerca das sociedades anônimas de capital aberto. Essas, as mais legítimas, em que, inclusive, acabam atraindo fiscalização da CVM, CVM que também pede autorização, pede que elas tenham autorização para conseguir se constituir, porque a CVM está protegendo o capital público. São sociedades de grande porte. Vocês vão falar assim, professor, por que fechadas? Está fechada ao público. Sociedade anônima aberta ao público. Eu vou lá, você, compro uma ação e beleza. Eu sou sócio acionista. Aí a fechada não é desse jeito.
está fechada ao público. E aí, professor? Por quê? Não seria melhor, então, optar por uma sociedade do Código Civil? É tudo tão mais simples. Só que nas anônimas de capital fechado, nós também falaremos em sociedades anônimas de grande porte. Nas anônimas de capital fechado, nós temos grande valor também de investimento nesse tipo, porém, geralmente não tão alto quanto nas anônimas de capital aberto. Qual que é a ideia? Os sócios fundadores já têm toda a grana. Eles já podem começar a atividade empresarial com tranquilidade. Eles já têm todo o dinheiro, ou boa parte. E não pretendem pegar na Bolsa de Valores a grana, o capital. Talvez eles já tenham tudo. Vocês vão falar, professor, mais uma vez eu não entendo. Aí eu vou dizer, se é muito dinheiro, se é um capital, exemplo, de 10 bilhões, nós temos sociedades com capital assim, fechado no nosso país. Eu dou o exemplo da Votorantim, aí eu extrapolo e dou o exemplo também da ArcelorMittal. A Votorantim é muito legal, porque inclusive a gente sabe muito bem que um acionista aí, o maior acionista da Votorantim é o Banco do Brasil, né, existem outros, e que essas têm capital fechado. Pô, mas não vai na Bolsa de Valores, elas não deixam as ações disponíveis para venda na Bolsa? Não. Os sócios deliberam, né, os acionistas lá, os fundadores, os com ações de direito de voto, eles deliberam. E se eles entenderem que vai vender uma parte de suas ações, aí eles vão fazer isso por meio do mercado de balcão. O mercado de balcão é diferente do mercado de bolsa. A Bolsa de Valores, como eu já conversei, é um mercadão que fica lá exposta, né, nas prateleiras, nas gôndolas, como se fosse um supermercado, todas as ações. Então, quando nós falamos em capital fechado, não tem isso. Ficam as ações nas corretoras e no banco. Percebeu que é uma coisa mais singela? Tanto é, gente, que vou dizer uma coisa para vocês. Na sociedade anônima de capital fechado, não há necessidade de pedir autorização para a CVM. Não precisa pedir autorização para a Comissão de Valores Mobiliários permitir com que a sociedade anônima inicie suas atividades. Por quê? Eles não vão pegar grande capital do público. O governo não precisa fiscalizar. Não há muitos aqui proteger para esse tipo. Muito mais singelo, muito mais simples. Entenderam? Aí está a diferença das anônimas de capital aberto para as anônimas de capital fechado. E isso vai significar o fato de estarem ou não transacionando suas ações na Bolsa de Valores. Tudo bem? Ótimo lá. Essa sociedade anônima, ela tem ações e ações são bens móveis considerados, na essência, valores mobiliários. Valores mobiliários. E o principal dos valores mobiliários são as ações, né? A ação é o principal valor mobiliário porque é ela que garante ao acionista a participação na sociedade anônima. E nós temos algumas espécies de ações. Vamos conversar. A primeira espécie é a ação ordinária. Quando nós falamos em ação ordinária, nos vem em mente uma série de coisas, mas principalmente comum, no direito comum. No direito comum, a lei ordinária é a lei comum. Quando nós falamos em justiça ordinária, justiça comum, procedimento ordinário, procedimento comum, não é especial. Agora, aqui, quando nós falamos em ações ordinárias, não pode ser diferente. Lembre de ações comuns, ações que garantem direitos comuns ao acionista, e quais são eles? O primeiro direito comum aos acionistas é o direito de fiscalizar o capital. Gente, se eu ou você comprou uma ação, vai colocar grana numa sociedade, no investimento, eu, você e qualquer um quer fiscalizar o capital, não é isso? Tem direito de fiscalizar, colocou dinheiro lá, direito comum. Direito comum significa também aqui dizer que é um direito essencial, que todos os sócios têm. Vamos mais? Vamos mais. Mais do que isso, nós temos lá o direito de receber os dividendos. Poxa, que é o lucro do capital, que é a remuneração do capital. O holerite, ele representa a remuneração do trabalhador, que remunera a prestação de serviço.
Aí você pega e coloca o seu dinheiro lá na sociedade anônima, investiu. Investiu o seu dinheiro também receberá uma remuneração. Existem as pessoas que falam assim, é um modo do senso comum, vulgar. Esse sujeito vive de renda, né? Ele pegou dinheiro e investiu. E aí o capital faz mais capital. Receber os dividendos. Mais do que isso, participação no acervo da companhia. Se a gente olhar para uma biblioteca, o acervo da biblioteca é tudo que representa a essência da biblioteca e principalmente todos os seus livros ali presentes. É principalmente isso. O acervo da companhia está relacionado a todo o seu patrimônio. Quando a sociedade chegar ao fim e liquidar, você, eu, que somos acionistas, queremos receber as nossas partes. Portanto, quem adquire uma ação ordinária, o que ele tem? Ele investiu a grana dele, adquiriu a ação ordinária, ele tem todos os direitos comuns. Fiscalizar o capital, receber os dividendos e, mais do que isso, participar do acervo da companhia. É só? Não. É que eu divido, gente. Eu falo que o sujeito que adquire uma ação ordinária, ele tem os direitos comuns, mas tem também o direito de votar, e voto não é direito essencial. Como não, professor? Uma vez caiu numa prova de um concurso, perguntando se voto era direito essencial, e eu fui lá e respondi isso. É o que aparenta. Você pensa assim, voto? É essencial, porque é muito importante. Essencial não é muito importante. Essencial significa que todos os sócios possuem esse direito. E nem todos os sócios possuem direito de votar. O sócio que adquire uma ação ordinária, ele é chamado também de sócio empreendedor. Por quê? Porque ele é o sócio que ele adquire essa ação e, mais do que conseguir a remuneração do capital, que são os seus dividendos, ele também tem direito de decidir a vida da sociedade, participando da assembleia e não tendo apenas o direito de voz, mas tendo também o direito de votar. Agora, você pode dizer assim, professor, mas não é legal. Não é legal ir lá naquela assembleia. Eu começo a lembrar de assembleia de condomínio, e a assembleia de condomínio é chato. As pessoas brigam, falam besteira o tempo todo. 80% de tudo que se fala na assembleia de condomínio é besteira, e quando dá o horário da novela, vai todo mundo embora e ninguém resolve muita coisa. Tem sócio que também não acha, que não gosta de assembleia. E tem aquele sócio que é o chamado especulador, que ele é o seguinte, ele fala, olha, eu não quero votar, eu não quero participar da assembleia, eu não quero decidir a vida da sociedade. Tem que lembrar uma coisa, né? Aquele sujeito que não gosta de governar tem que se acostumar a ser governado. Porém, é verdade que pode ser que ele já tenha feito muito disso, e que ele já esteja curtindo a sua aposentadoria, e que ele já esteja curtindo as praias caribenhas, e que ele investe o capital e depois a remuneração do capital é viagem. Ele resolveu descansar. Para esse sócio, ter direito de votar não é legal. O que ele faz então? Ele vai adquirir as ações chamadas ações preferenciais. As ações preferenciais, elas também garantem direitos comuns. O sujeito adquiriu uma ação, ele tem direito de fiscalizar o capital, ele vai receber dividendos, vai participar do acervo da companhia no final, não é isso? Sim, mas o melhor, o mais importante é que o sócio que adquire uma ação preferencial, ele tem uma preferência econômico-financeira. Ele tem uma preferência econômico-financeira. Significa que ele vai receber uma premiação a mais, ele vai receber uma premiação no final do mês, quando ele vai receber os dividendos a mais, ele tem direito de receber os dividendos na frente dos sujeitos que são aqueles detentores, proprietários de ações ordinárias. Alguma preferência, alguma vantagem econômico-financeira, essa ação precisa ter perante o seu estatuto. Agora, sabe qual é o mais importante? Se até agora eu não consegui definir muito bem para vocês qual é a diferença, vai ficar legal nesse momento. Porque a ação preferencial, ela não necessariamente tem direito de voto. Quem define, ou que define isso, é o estatuto da sociedade anônima. Define se tem ou se não tem direito de votar. Ações ordinárias, direitos comuns e direito de voto garantido. Ações preferenciais, preferência econômico-financeira e o direito de voto não está necessariamente garantido, porque a sociedade pode ter até 50% de suas ações sem direito de voto. E pode escolher que as preferenciais serão essas, sem direito de voto, porque a ordinária tem que ter, não tem conversa não.
Portanto, o voto não é um direito essencial, já que os detentores de ações preferenciais podem ter direito de voto ou não. Se o Estatuto prevê que todas as ações, as ordinárias e as preferenciais, têm direito de voto, professor, pode? Claro que pode, sem problema algum. Pode, e o número de sociedades que toca nesse modo hoje é muito grande. Vamos dar uma olhadinha na pergunta do nosso telespectador acadêmico de direito. Vamos lá para a tela. Olá, professor. Meu nome é Felipe Mendes e minha dúvida é como é possível a aquisição de ações de companhias fechadas? Muito bem, o Felipão quer saber como é que é possível adquirir ações de companhias fechadas. Bom, a verdade é que nem sempre é possível, né, Felipe? Nem sempre é possível adquirir ações em companhias fechadas porque é necessário saber se eles estão com as suas ações à venda. Se assim estiverem, elas serão adquiridas pelo mercado de balcão, que são as corretoras e são as instituições financeiras. Não dá para adquirir essas ações por meio da Bolsa de Valores, que é o mercadão das ações e tem lá todas as opções nas gôndolas e nas prateleiras. Legal, Felipe. Bacana, boa pergunta. Falei para vocês das ações ordinárias. Falei também das ações preferenciais. Vamos falar agora das ações Golden Share. Ações Golden Share, com esse nome, só podia ser de direito empresarial, que coisa chique. Mas as ações Golden Share querem dizer uma ação, querem dizer ações que elas têm base na desestatização de determinada empresa. Desestatização é o mesmo que privatização. Mas a lei traz desestatização no parágrafo 7º do artigo 17 da Lei 6.404 de 76, quando uma sociedade desestatiza, então significa que o país, que o Estado tem o direito, pode, se quiser, pode, se desejar, manter direito de veto em determinados conteúdos. E por que isso seria interessante? E por que isso deveria de acontecer? O caso da Embraer é o melhor deles. O caso da Embraer traz o país, o nosso país, colocando a Embraer nas mãos da iniciativa privada e mantendo para si direito de vetar a possibilidade, a hipótese de o poder de controle ser passado para as mãos do capital estrangeiro. Imagina a Embraer nas mãos, em poder estrangeiro, em poder argentino, que medo. E aí, a gente tem a Embraer como também uma empresa de fornecimento de material bélico. E aí, o Brasil vai nessa linha e o estrangeiro vem aqui e resolve adquirir as ações com poder de controle. E o Brasil vai lá e veta, e esse país vai perante o Supremo Tribunal Federal e toma uma cacetada, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há problema. Que, sim, o direito de veto é possível. Daí nascem as ações Golden Share, ações de ouro. Falamos das ações, conversamos sobre as ações das sociedades anônimas. Nós estamos falando tanto das sociedades anônimas de capital aberto, quanto também falamos das sociedades anônimas de capital fechado. É importante não se esquecer que existem as ações chamadas ações de fruição. Essas ações de fruição garantem a determinados acionistas o direito de receber diferenças quando amortizam as suas ações, sejam elas ordinárias, sejam elas preferenciais. Tudo bem? E aí, isso vai significar que as ações de fruição, elas nunca nascem ações de fruição. Ou elas nascem ordinárias, ou elas nascem preferenciais. Quando amortizadas, quando os detentores dessas ações recebem o seu capital, aí sim, eles amortizam e podem receber essas ações de fruição justamente para que eles tenham condição de receber ao final, né, do período, ao final do ano, as diferenças de que fazem jus. Bacana lá, fechado e resolvido. Vamos continuar, vamos prosseguir e vamos cuidar de um outro tema. Agora eu quero falar do poder de controle. E como o poder de controle é adquirido em relação a uma determinada sociedade anônima? Em nosso país, poder de controle. O poder de controle e a hipótese de abuso estão presentes na Lei 6.404 de 76, nos artigos 116 e 117, e grande parte das pessoas, quando eu entro nesse tema, me dizem assim: professor, já sei, o poder de controle está relacionado naturalmente, só pode ser isso, ao fato de um sujeito possuir a maioria das ações.
da sociedade anônima. Será que é isso? Não é. O poder de controle em nosso país, ele leva em conta outras hipóteses, outros termos. Em primeiro lugar, é necessário que as ações que detenham o poder de controle, não importa se ações de pessoas naturais, de pessoas jurídicas ou de grupos de acionistas, que podem ser até híbridos, pessoas naturais e jurídicas, partes de acordo de acionistas, não importa. Mas esse acordo, ou essa pessoa, ela deve ter ações suficientes para eleger a maioria dos administradores, é a primeira característica. Suas ações garantem eleger a maioria dos administradores? Sim, garantem. Já tem o primeiro requisito. E podem perceber que esses requisitos vão significar dizer que às vezes o sujeito, sei lá, com 25% ou com 30% das ações, que não é metade mais um, com direito de voto, hein? Estou falando de 25%, 30% das ações com direito de voto. Pode ser que esse sujeito já tenha o poder de controle. Outro item, ele precisa demonstrar em assembleias consecutivas, tem uma resolução do Banco Central que vai dizer que são 3. Em assembleias consecutivas, ele precisa conseguir aprovar determinados itens da pauta assemblear. Se esses dois termos importantes, que por decisões consecutivas conseguir aprovação, mais a condição de eleger a maioria dos administradores for garantida, e se esse sujeito que detém o poder de controle utiliza efetivamente esse poder, então está definido e está claro, perante a Comissão de Valores Imobiliários existe sim poder. Esse poder de controle vai fazer com que as suas ações tenham um valor muito superior, valor econômico maior. Tem jeito, não dá para ser diferente. Isso aí traz uma outra consideração. As ações com poder de controle têm valor maior, sim. E as ações com poder de controle fazem dos acionistas minoritários espécies de reféns. O termo é vulgar, é chulo até. Mas realmente os minoritários ficam à mercê dos majoritários. E como resolver isso? Amigos, o mundo viveu algumas crises. E na última, que foi tensa, inicia lá nos Estados Unidos da América do Norte, e chega a grande parte do globo, os acionistas minoritários sofreram os seus efeitos e começaram a fugir de investimentos em sociedades anônimas. Sabe o que é interessante? A gente tem a mania de acreditar que é acionista de muito dinheiro que entra nas sociedades anônimas e que faz todo verão. Não, não é. Os acionistas pequenos, os pequenininhos, começaram a se afastar e as sociedades anônimas começaram a sentir a crise. Instrumentos foram criados para proteger os acionistas minoritários, para saber se com transparência, com ética e mais do que ética, com dever moral, com exigência de conduta, com transparência e lealdade, conseguiria atrair esses sujeitos de volta. E sim, com uma expressão que é chamada no direito norte-americano de governança corporativa, que não encaixa muito bem no nosso jargão, mas quer dizer o seguinte, quer dizer que o Estatuto começa a prever, a partir de então, uma série de termos que vão demonstrar uma consciência em relação aos sócios minoritários e instrumentos e mecanismos de proteção desses sujeitos. Ah, é? Sim, é. Tudo relacionado ao poder de controle. Tem o poder de controle? Tem, mas nunca se esqueça dos acionistas minoritários. Eles fazem grande diferença nas sociedades anônimas. E governança corporativa, o que significa? Significa proteção dos minoritários, fazendo com que, caso as ações que detenham o poder de controle sejam vendidas, sejam transferidas, eles também tenham a possibilidade, a condição de vender as suas ações por um valor digno. E nós sabemos, né? Quando as ações com poder de controle são transferidas, em vezes, o que se paga para os minoritários é uma merreca. Mas não pode. No Brasil, nós também adotamos o sistema.
E no Brasil, o artigo 254A da Lei 6.404 de 76 traz o que nós chamamos de tag along. Ou seja, o ofertante, quando faz a oferta nas ações com poder de controle, tem a obrigação de ofertar pelo menos 80% do que ele paga na ação com poder de controle, ele tem que pagar para o acionista minoritário, que se quiser vender, ele vai ter que bancar. Os estatutos das sociedades anônimas passaram a mudar com a governança corporativa. Os estatutos começaram a prever instrumentos e mecanismos de proteção aos minoritários. Um deles o tag along. E tem sociedades anônimas, inclusive em nosso país, que já prevê que o ofertante, quando desejar comprar as ações com poder de controle, tem que ofertar 100% também para o minoritário. Isso é bem legal, né? Outra coisa que acabou acontecendo, muitas sociedades anônimas garantem direito de voto não somente às ações ordinárias, mas a todas as ações preferenciais. A todas as preferenciais, que é para garantir todos os termos da governança corporativa. É lógico também que o poder de controle, ele não é apenas inspecionado, fiscalizado pelo tag along, pela governança corporativa, por permitir que todos tenham a condição, por permitir que todos tenham a possibilidade de votar. Não é só por esse motivo. Mas, um pouco mais. Nós falamos também em abuso do poder de controle, definido em alguns termos pela Lei 6.404 de 76, a partir do artigo 116, 117, né, da Lei 6.404, da Lei das Sociedades Anônimas, e o abuso no poder de controle, sem dúvidas, gera responsabilidade civil. Sem dúvidas, gera responsabilidade civil. Falado no poder de controle, utilizando esse tema para, inclusive, colocar aqui a expressão daquilo que nós entendemos por governança corporativa, vamos avançar mais. Vamos avançar em administração. Nós já conversamos nessa semana que, ao falar em administração, nós estamos falando na vontade da sociedade. A vontade da sociedade se expressa de pelo menos dois modos ou mais. Nós temos os órgãos assembleares, que vão o tempo todo decidir, votar temas da maior relevância acerca das sociedades. Por suas assembleias, as ordinárias, que acontecem anualmente, para verificar lá as contas dos administradores, o balanço. Nós verificamos as extraordinárias por uma série de temas. Porém, as assembleias são demoradas, elas dependem de formalidades, de grandes formalidades, de um número muito vasto de formalidades. E aí, aquelas questões de menor relevância e de maior urgência que devem ser tomadas de pronto, são tocadas por quem? Pelo administrador. O administrador que, né, ele é o representante, né, segundo Pontes de Miranda, da sociedade anônima. E como é que fica a figura do administrador nas sociedades anônimas, hein? Aqui nas sociedades anônimas, não se aplica a teoria ultra vires societatis. Não se aplica. Por quê? Porque quando nós estamos por tratar das sociedades anônimas, nós temos um formato de cunho capitalista e não de cunho personalista. E a teoria ultra vires foi traduzida pelo Código Civil lá no parágrafo único do artigo 1015, que para as sociedades anônimas nós não aplicamos nem sequer subsidiariamente. Não existe falar em aplicação subsidiária, não há possibilidade de falar em aplicação subsidiária das normas relacionadas às sociedades simples. Não há que se falar nesse quesito. Logo, isso vai significar que a sociedade anônima vai resolver todos os seus problemas por si só. E aí, as sociedades anônimas nos artigos 158 e 159 da Lei 6.404 de 76 traz lá a sua expressão acerca da responsabilidade dos administradores. E, em relação à responsabilidade dos administradores, nós temos que, por culpa ou por dolo, esse sujeito deve sim se responsabilizar. A empresa, a sociedade anônima, que de natureza sempre empresarial, é que vai assumir o prejuízo e depois buscar a responsabilização. Eu ainda quero conversar um pouquinho com você sobre essa ação de responsabilidade. Antes de qualquer coisa,
e eu sempre digo do formato do programa, chegou o momento de chamar mais uma pergunta. Um momento que me enche de alegria em vista da participação de todos vocês. Então vamos lá, em vista da participação aí dos nossos alunos, vamos saber aí o que eles estão pensando. Vamos lá então, na tela. Olá, professor. Meu nome é Isis Vasconcelos e a minha dúvida é: o que são ações de fruição? Que legal. Então a Isis quer saber o que são as ações de fruição. Bom, nenhuma ação nasce assim, né? Fruição significa gozo, fruir, gozar. As ações de fruição, elas não nascem assim. Ou um dia elas foram ordinárias ou preferenciais. Quando ordinárias, quando preferenciais, tiveram aí o seu pedido de reembolso por parte do seu acionista. Então, o acionista pediu o reembolso e as devolveu. Só que ele fez isso no meio do exercício. E aí existiam ainda diferenças a pagar para esse acionista. Então, existiam ainda diferenças a pagar para esse acionista. O que esse acionista faz? Então, se ainda há diferenças a pagar, esse acionista, chamado aí, né, antes ordinarialista, antes preferencialista, leva essas ações de fruição. Ele não tem mais direito de voto, ele não tem mais grana, ele até tem direito de voz, ele pode até falar alguma coisa caso ele vá na Assembleia. Mas o que ele tem mesmo é o direito de receber algumas diferenças que não recebeu no momento certo, já que ele saiu no meio do caminho, né, no meio do exercício. Tá bom? Isis, muito obrigado por sua pergunta, por sua participação, gostei bastante. E aí, vamos prosseguir a falar dos administradores. Estava eu lá dizendo dos administradores que, quando nós falamos nesse sujeito, nessa figura, nós não temos aqui a figura da teoria ultravires e eu fico muito mais tranquilo quando isso acontece. Por quê? Sociedade anônima geralmente é de grande porte, grande aporte de capital, tem grana, tem condição, assume obrigações, assume responsabilidades com terceiros. E ao assumir tais responsabilidades, deve sim quitá-las, se eventualmente trouxer o sócio acionista administrador ou apenas meramente administrador, algum tipo de prejuízo à sociedade, que a sociedade arque e depois ajuize ação contra esse sujeito, contra esse administrador. O artigo 159 da Lei 6.404 de 76 traz a ação de responsabilidade, uma ação que tem base naquilo que é a responsabilidade do administrador, tendo de levar em conta que se o ato que ele tomou foi regular de gestão, não há nenhum problema, é necessário fazer a comprovação no mínimo da culpa do dolo. Lembrando que acionistas que representem 5%, né, das ações, por conta da Assembleia, pode ajuizar a ação. As ações empresariais hoje, elas vêm sendo cada vez mais, elas vêm ganhando cada vez mais um espaço no cenário e é bem interessante porque o artigo 159 ele representa uma ação eminentemente empresarial, com características próprias, com o polo ativo, com o polo passivo. Vale a pena, né, dar uma conferida, inclusive na minha obra Prática Jurídica Empresarial, eu cuido de todas as ações empresariais, tanto em termos de teoria geral, sociedades, títulos de crédito, falências, recuperações, e não deixo de tratar a ação de responsabilidade, que é aquela ação em que o terceiro, ele, sim, acabou trazendo aí, causando, né, alguma espécie, né, de prejuízo à sociedade, tudo isso por conta de um ato por culpa ou por dolo por parte do administrador, a sociedade suportou esse prejuízo e de repente reembolsou, pagou o terceiro e agora a sociedade quer ajuizar uma ação contra esse administrador por um ato de culpa e dolo. Bom, essa aí é a ação de responsabilidade do artigo 159 da Lei 6.404 de 76. A última sociedade, né, que fecha aí os nossos encontros sobre sociedades, são as sociedades em comandita por ações. Também muito pouco utilizadas. As comandita por ações têm duas espécies de sócios, né? Aliás, aqui a gente vai chamar, né, dos comanditados e dos comanditários, como já aconteceu na comandita simples, nós temos diretores comanditários, em algum momento nós temos aí, né, a responsabilidade, a hipótese de responsabilidade pessoal. A comandita por ações é muito pouco utilizada, mas é existente na Lei 6.404 de 76. Em nossos encontros, né, no começo da semana, aí, nós traduzimos a teoria geral das sociedades.
Na teoria geral, nós fizemos uma divisão que trabalhava acerca das sociedades do Código Civil. Nós falamos das sociedades empresárias e nós falamos da sociedade simples. Nós falamos da natureza personalista e da natureza capitalista. Mais do que fazer a diferenciação daí, nós partimos também para a responsabilidade. Quando conversamos acerca do nosso segundo encontro, falamos das sociedades despersonalizadas, em comum, a irregular, e conta de participação, aquela que utiliza a personalidade do sócio ostensivo. Falamos também, no nosso terceiro encontro, acerca da sociedade simples, que ela é utilizada com dupla função, tanto para o tipo dos intelectuais, quanto para mais do que isso. Falamos da sociedade simples como forma e função subsidiária das sociedades do Código Civil. Cuidamos das sociedades limitadas. E as sociedades limitadas, logicamente, são aquelas que possuem em seu bojo, que possuem em seu conteúdo, a melhor adaptação à forma empreendedora do nosso país. Por final das contas, chegamos nas sociedades de grande porte, nas sociedades anônimas, falamos das abertas, falamos das fechadas. E, em suma, nesse nosso encontro, cuidamos das sociedades anônimas para traduzir tudo aquilo que é a distinção de capital aberto e a distinção de capital fechado, formato de suas ações, administração, poder de controle, falamos de ações Golden Share, falamos aí de governança corporativa e falamos um pouquinho da ação de responsabilidade. A semana foi muito produtiva, fiquei muito satisfeito por poder fazer parte, mais do que do seu projeto de estudo, que leva um trabalho muito firme, muito forte em busca da sua carreira profissional, seja ela da advocacia, defensoria, magistratura, procuradoria, em todas as esferas, Ministério Público, não importa, né? Eu sei que vocês estão estudando com força, com afinco, os bacharéis, os acadêmicos, os profissionais, aqueles que já estejam envolvidos nas carreiras jurídicas, mas sei que nesse momento eu tenho o privilégio de poder ter feito parte do seu projeto. Não somente do seu projeto de carreira, porque isso se mistura em algum momento com o seu projeto de vida. Fico muito satisfeito, fico muito feliz, agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo e que logicamente o fazem porque são aqueles que estão buscando o sucesso, estão se empenhando na busca da justiça. E isso, é claro, é de admirar. Agradeço bastante e quero estar com vocês em outras oportunidades. Ficamos aí na semana com o nosso Saber Direito, cuidando de sociedades. Até uma próxima, energia lá em cima e sempre com muito alto astral. Valeu! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.